Bipolar. Tá muito no senso comum, a gente usa pra tudo. O tempo tá bipolar, fulano tá bipolar. Ao ouvir essa palavra, né? Quando a gente usa para definir o comportamento de uma pessoa, o que é que você pensa? Em alguém que tem alterações constantes do humor. Mas será que é só isso mesmo? O que caracteriza, por exemplo, um comportamento bipolar? Vamos descomplicar esse assunto? Hoje a psicóloga Janaína Ferreira vai falar sobre o transtorno bipolar. Roda a vinheta. Hoje Jana tá aqui conosco no nosso sofá. Oi, Janaína, boa tarde. Tão pertinho, né? Mudou a configuração hoje do nosso cenário, a gente também adorou. Jana, o transtorno bipolar, a gente leu aqui mais cedo no programa, que atinge cerca de 4% das pessoas em idade adulta. E aí a gente ficou, nossa, é bastante, 4%. O número de pessoas diagnosticadas também com esse quadro pode chegar a 6 milhões de pessoas no nosso país. E é muito comum a gente ouvir as pessoas atribuírem às outras. Fulano é bipolar, ciclano é bipolar, por conta das alterações de humor. Então a gente já entende que o transtorno bipolar em si traz sim um traço de mudança de humor. Mas não é só isso, né, Janaína? Não é só isso. E como você disse, terminou vulgarizando o termo. E aí as pessoas ficam nessa superficialidade, acreditando que o transtorno bipolar é só uma mudança de humor. E não, é uma condição psiquiátrica que muitas vezes vai precisar de ajuda medicamentosa para o resto da vida, como quem tem diabetes ou hipertensão, para estabilizar o humor e dar condição a essa pessoa trabalhar. Então, quando a gente fala, Fernandinha, de transtorno psiquiátrico, a gente está falando de uma condição que traz prejuízo psicoocupacional. Então, a pessoa tem algumas dificuldades sociais, nos relacionamentos íntimos, amizades, amorosos, no trabalho e também dificuldades em relação a cumprir determinadas coisas. A gente costuma dizer que a pessoa está oscilando ou entre a mania, não é? Que é a euforia, como a gente costuma chamar, ou a depressão. A gente tem uma telinha aqui, vamos para cá para a tela, Jana? Jackson, vou levantar aqui, vem cá, bebê. Isso, vem cá, Janinha. Ó, vamos aqui conversar, mostrar ao pessoal de casa quais são as características de cada período em que a pessoa se encontra. Sim, quando a gente fala de depressão, a gente pode falar de depressão unipolar, que é só a depressão comum, que tem essas características aí, Fernandinha. A depressão, ela tem alteração no apetite, a pessoa perde cerca de 5 a 10% do peso corpóreo, tem um humor baixo, ela fica com sensação de culpa, isolamento, choro fácil, anedonia, sem querer fazer até as coisas que antes ela gostava de fazer. Os homens, por exemplo, se gostavam de jogar futebol, já não tem mais vontade. E as mulheres que gostavam de ir ao salão, de se maquiar, de se arrumar, mesmo as coisas que elas gostavam de fazer, já não quer mais fazer. Que é a apatia, né? Às vezes, em alguns casos, agitação e tendência a isolamento, como a gente disse. Então, essa é a fase da depressão no transtorno bipolar. Veja, Fernandinha, existem algumas pessoas com transtorno bipolar que passam anos nessa fase. E aí vai ao psiquiatra, usa medicamento para depressão e não consegue melhorar. Por quê? Porque não é uma depressão unipolar. É uma depressão do transtorno bipolar e vai precisar, junto do medicamento da depressão, um estabilizador de humor. E aí ela não vai descobrir nunca, né? E outra coisa, quando a gente fala do transtorno bipolar, as pessoas procuram o psiquiatra quando estão na fase da depressão. Verdade. Porque é uma fase doída, porque é uma fase onde a pessoa se sente mal, porque é uma fase de muita tristeza, mas nunca aqui. Por quê? Porque essa fase de mania, de euforia, é uma fase legal. E a pessoa diz assim, poxa, eu estava tão alegre e de repente estou assim. Então ela se reconhece como uma pessoa cheia de alegria, de energia, que 3 horas de sono já basta, que acorda, que faz isso, que faz aquilo, e termina que ela não consegue entender o que é que está acontecendo, porque a fala fica aumentada, os pensamentos acelerados, agitação, apetite elevado, algumas compulsões, e a gente pode pensar em jogo, gastos financeiros, sexo, pode inclusive nessa fase correr risco de saúde física, porque pode fazer uso de drogas,
drogas em grupo, ou de sexo em grupo. Então, a pessoa nessa fase... A impulsividade, né, Jana? Se sente muito seguro e muito feliz, é a fase dos prazeres. Então, ela não vai procurar ninguém nessa fase. Nem ajuda terapêutica, nem ajuda psiquiátrica, porque ela diz assim, tô na minha melhor fase. Tô seguro, tô feliz, conquistador, falante, né? E aí termina que não tem um diagnóstico preciso e leva muito tempo, às vezes, para a pessoa ter esse diagnóstico. Já a gente pode ter uma ajuda aí. Os familiares, ou as pessoas do trabalho, ou as pessoas de convivência, pode dizer assim, tá estranho, tá demais, passou do ponto, tá diferente. O que é que tá acontecendo? É isso que eu ia perguntar. Quando, então, a gente identificar que a pessoa está na mania? Isso, justamente essa ajuda. E não pode ser de forma ostensiva, porque senão a pessoa vai fugir disso, vai dizer, não, claro que não, eu sou desse jeito. Mas que seja uma confrontação empática, né? De dizer assim, fulano, engraçado, será que todo mundo, quando tá feliz, tem esse tipo de comportamento? Você percebe que muitas pessoas têm reclamado disso que você está fazendo? Que tal a gente tentar e buscar uma ajuda? E aí isso termina gerando a busca dessa pessoa pela ajuda, porque geralmente ela chega no consultório por conta das dificuldades dos relacionamentos e não por conta dos sintomas. Vamos sentar, Janinha. Tem muitas dúvidas aqui. O pessoal de casa já chegou mandando dúvidas pra gente. Obrigada, vocês são maravilhosos. Vamos colocar em tela, que aí a gente consegue compartilhar com Jana. Ela disse que não quer se identificar, ou ele, mas uma hora tá bem, na outra muda. Do nada, toma remédio porque tem crises de ansiedade. Tem pouca coisa pra gente, né, entender o que é esse muda do nada. Às vezes, Fernandinha, como a gente estava falando, existe algo chamado de labilidade de humor. E que eu tenho, você tem, e que qualquer pessoa tem, né? Por quê? Porque acontece alguma coisa, ou muitas vezes no dia, acordo mal-humorada, ou não estou bem. Então, assim, isso é normal, pontual. Agora, o que a gente tá falando de transtorno bipolar é que essa labilidade de humor, além dessa fase, tem todos esses comportamentos que a gente acabou de dizer. E não é num dia. É importante que a gente ressalte isso, né, Jana? Não é que a pessoa acordou depressiva, daqui a pouco ela tá animada, Não é isso. São fases, são períodos, né, Janaína? Isso. Inclusive, pode passar anos, como a gente falou, na depressão. E, de repente, ter um evento de mania por conta de algum evento estressor. Então, assim, se você tá tomando remédio para sua ansiedade, de repente tá faltando aí a psicoterapia, né, Jana? Que é importante a gente entender. Para reconhecer melhor, para saber lidar com a tua ansiedade, técnicas comportamentais e descobrir esse do nada. Porque pode ser que seja aí o ponto que a gente não conseguiu entender o que ela tá dizendo. Um telespectador ou telespectadora comenta conosco sobre a agressividade. Diz que é uma pessoa boa, mas que quando é contrariado ou contrariada, fica agressivo. Chego a bater na pessoa, só que me arrependo depois. É um descontrole da agressividade, né, Jana? Aí a gente pode pensar em duas coisas. Pode sim ser transtorno bipolar, tá certo? Mas pode ser controle do impulso, que também é um transtorno. Então, ele precisa entender o que acontece nessa questão de controlar essa impulsividade, porque o transtorno bipolar também gera essa irritação e essa impulsividade, ou pode ser um simples controle do impulso. Mas sim, você precisa de ajuda, porque se arrepender já é um grande benefício. Você entende que está errado, mas não dá para ficar no depois só. Então, você precisa controlar o teu comportamento para não gerar consequências, né, negativas de um processo. É isso que eu ia falar. Na justiça. Porque por mais que se arrependa, tem um outro lado envolvido nessa questão, que simplesmente pode tomar as providências, né? E aí envolve muitas vezes uma Maria da Penha, uma outra questão, e você amargar uma consequência por não ter tratado a agressividade. Sabendo que é algo que está te incomodando. É isso. Minha sobrinha diz que uma hora ama a pessoa, na outra diz que tem ódio, que não gosta, grita por nada, ninguém pode dizer que ela é bonita, que já diz que é pra não falar com ela, pra deixar ela em paz, começa a gritar, sempre mexendo nos cabelos, assanhando, passa a mão no nariz, nos olhos, olha as unhas. A gente não sabe qual é a idade dessa sobrinha, né? 7 anos, ainda é muito criancinha, né, Jana? Sim, deve estar na fase da birra ainda, não é? O que acontece quando a gente fala de fase da birra? As crianças, na infância, a gente não consegue entender
e nomear ou adjetivar as emoções. Então, ela tem raiva, ela não sabe o que fazer com essa raiva e ela termina tendo esses comportamentos. O importante é validar a raiva, dizer, todo mundo tem raiva, todo mundo passa por isso, mas você não pode ter comportamentos de raiva. E um esporte talvez possa ajudar grandemente essa criancinha, um esporte que seja mecânico, como natação ou dança, que ela possa colocar para fora essas dificuldades que ela está tentando colocar através de comportamento inadequado. Janaína não está liberada, ela volta ainda hoje. É o tempo de você mandar sua pergunta para cá, para o 988-933999. Hoje a gente está conversando sobre transtorno bipolar, mas é claro que acabam entrando outras situações, né, Jana? Isso, é porque traz tanta dúvida e é tão bom quando a gente tem a oportunidade de tirar para não correr o risco do que a gente estava falando no começo do programa, ser superficial, para que as pessoas possam entender realmente o que é. Outra coisa importante é parar de usar o termo bipolar no senso comum. Maria, eu já estou muito bipolar. Não usa isso. Vai, né? Porque assim, vai colocando todo mundo dentro de uma caixa, né? É como o estresse, que todo mundo, eu estou estressada, mas não é isso, né? Então, assim, a gente vai tirando, aprendendo. À medida que a gente aprende, eu digo sempre isso, que a informação transforma. Então, a partir do momento que você aprende, você vai literalmente mudando o seu comportamento, mudando as palavras, o emprego dela. Eu não vou dizer isso, porque não é. Então, se não é, não tem pra que usar, tá bom? Janinha, até já, viu? Até já. Segunda-feira é dia de